Pessoal, tudo bem? E não é que chegou mais um domingo? Estamos aqui de novo com mais uma live do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbidos. E acredite se quiser, hoje o assunto é cura do zumbido. Sabe essa coisa bem controversa que ninguém acredita? É sobre isso que a gente vai falar. Porque dessa vez, de um mês para cá, a gente está com um novo setor, um novo jeito de fazer live, o ensino com afeto, a estrela do dia, a respiração profunda e a sessão de perguntas e respostas. Para a gente falar daquele assunto que todo mundo quer saber um pouquinho mais, né? Essa coisa controversa pra caramba, chamada cura do zumbido. Vamos lá, hoje o assunto é este, embora a gente tenha pouco tempo para abordar isso, a gente vai abordar o que for para hoje, o que tiver que ser para hoje. Tô olhando pela janela aqui uma lua linda, gente, uma lua linda. Bia Albernaz, tudo bem? Nogarine Rosa, Gorche Renata, Regina Parente, que delícia, isso aí. Vamos entrando que a casa é de todos nós. Professor Antônio Ricardo, Tina Varges, Arthur Bueno, ó, um monte de nomes novos, hein? Ó, para quem tá vindo a primeira vez, tá? As perguntas, vocês vão me ouvir falar um pouquinho sobre as minhas ideias de cura de zumbido, né, da nossa pesquisa, e as perguntas podem, na boa, ficar pro fim da live, assim vocês não ficam ansiosos querendo fazer as perguntas, tá? Porque tem partes assim que eu tô tão inteira que eu não consigo dar conta. E a gente vai começar já, né? Cura do zumbido. Essa é a sessão 1, o ensino com afeto. Cura do zumbido é um sonho de consumo de quem tem zumbido, mas também é um sonho de consumo nosso, de quem trata zumbido. A gente quer muito ver acontecer. E às vezes, acreditem se quiser, a gente quer mais do que o próprio paciente. O paciente às vezes está na zona de conforto e a gente tenta mover essa maré de um jeito mais importante do que o paciente. E a gente quebra a cara, viu? Esse assunto tem muitos lados diferentes, mas hoje é rapidinho. A ideia que eu quero trazer para vocês, justamente porque o assunto é controverso e vocês ouvem várias coisas, vocês leem várias coisas, vocês se machucam com várias coisas, é que zumbido não tem cura é um rótulo para lá de antigo. Quando eu comecei em 94, foi este rótulo que eu quis cobrar. E hoje, mais esperta, mais calejada sobre os caminhos da vida, sobre os pensamentos das pessoas, hoje eu penso numa coisa da lógica, sabe? Existe um teste que chama teste da falseabilidade, que é o quanto você consegue refutar uma ideia. Então, quando as pessoas falam assim, todo cisne é branco, basta um negro para botar abaixo. Só que um negro é coisa de ver. Você vê e você acredita. Quando as pessoas falam que o zumbido não tem cura, querendo dizer que todo zumbido não tem cura, teoricamente bastaria um para botar abaixo. E eu fui o primeiro caso que eu mesma conheci e não bastou coisa nenhuma. Quando eu vi o segundo e passei a dar aula com o meu caso do segundo, não bastou coisa nenhuma. Ou seja, se não é ver para crer, as pessoas acham que a gente está mentindo. Então, há quase um ano atrás, em julho de 2020, a gente teve o prazer de publicar numa revista internacional de progressos sobre a pesquisa do cérebro, a primeira pesquisa sobre os casos de cura do zumbido. E não quer dizer que eu saí curando todo mundo, de modo algum. Quer dizer que eu comecei com o movimento e eu fui agregando outros profissionais que tiveram sim seus casos de cura e confiaram em mim e me mandaram para eu ser a porta-voz dessa causa em nível internacional, porque alguém tem que dar cara para bater e esse alguém sou eu, né? Ou seja, a gente publicou os primeiros 80 casos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas não bastou publicar, porque essa é a pesquisa que eu decidi que eu vou fazer até meu último dia. Então, a cada 6 meses, a gente atualiza com novas pessoas que tiveram cura, que a gente sai entrevistando para ver se é cura mesmo, ou se é só uma melhora temporária. E assim, hoje eu vou apresentar para vocês o resumo dos 125 casos. Eles, na verdade, já são 139.
mas a análise estatística que eu tenho parou no 125 e é esses que eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? Então vamos falando um pouquinho dessa coisa controversa que já já eu vou mostrar para vocês. Abra um coração, tá? Na pior das hipóteses, vocês não vão acreditar, vai cair torto, mas essa é a nossa verdade, é um outro lado da história e quem sabe ajuda vocês em alguma coisa, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, vou inverter para vocês verem aqui o meu slide, tá? Quem quiser tira foto, tá? Porque isso, se vocês colocarem essas palavras aqui no Google, tá? Long Lasting Total Remission of Tinnitus. Espera aí que entrou coisa a mais, deixa eu tirar essa tela. Se vocês botarem isso aqui no Google, vocês vão chegar na pesquisa inteira, tá? Então, eu como coordenadora da equipe, a Caroline Valim, que foi minha aluna de mestrado, e o Winnie Schli, né, nosso colega da neurofisiologia da Universidade de Regensburg, na Alemanha, tá? Então foi bem uma parceria Brasil e Alemanha. Mas eu quero mostrar para vocês este único medicamentos que foram responsáveis pela cura, na opinião dos pacientes, porque eu não fui médica nessa história, eu fui jornalista, eu simplesmente fui atrás da verdade de cada um. Então o que a gente vai prestar atenção nesse primeiro andar aqui, das curas que as pessoas acharam, aqui está mais difícil de ver, vamos subir aqui, que foram os medicamentos. A maioria achou que chegou na cura através de um medicamento. O segundo principal grupo foi através de associação. Associação é mais de um tratamento levou ao resultado da cura, na opinião das pessoas. Aí a gente tem este andar aqui com 3 coisas, que são aparelho auditivo, terapia manual e autocontrole. E daí a gente tem coisas pequenininhas, que hoje a gente não vai falar, e um grupo que parece grande, mas a gente teve que chamar de miscelânea, porque era um de cada tipo, e daí não dava pra gente separar todos. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um desses grupos, tá? Então, por exemplo, medicamentos, na opinião de quem se curou, foi a maior porta de chegada na cura. Aí vocês veem pesquisas e o que acontece? Tudo que é pesquisa fala que não ultrapassa o placebo, que não vale a pena, que não funciona. Então, o meu devido respeito à pesquisa, mas ela fala da média das pessoas. Eu falo das exceções, eu adoro exceções. Eu adoro grupos minoritários, tem tudo a ver com a minha cara. Eu defendo as minorias. E a cura do zumbido, por enquanto, tem a ver com as minorias. E se a gente só ouve o lado da pesquisa, ou do Google, ou de quem quer que seja, o profissional que for, que só se baseia em pesquisa, não valoriza as miudezas. E é delas que eu cuido, tá? Então, essa é a minha verdade. Medicamentos podem sim levar à cura. Ponto. No jeitão de fazer pesquisa científica, existe um rigor que isso não se manifesta. E tudo bem, são 2 lados da mesma moeda, tá? A segunda maior coluna é de gente que fez mais de uma coisa, pelo menos 2. Tem gente que fez 3, 4, 5 ao mesmo tempo, tá? Fez medicação, fez uma mudança alimentar, mudou o estilo de vida, foi para terapia. Então, a associação é tudo isso e tem coisas bem diversificadas, tá? Aquele grupo dos três iguais, aparelho auditivo. Quem diria que aparelho auditivo poderia curar zumbido? Eu mesma demorei muito para entender, porque quando meu primeiro paciente falou que ele tinha ficado bem do zumbido com o aparelho, eu já interpretei, na minha cabeça só existia o bem do mascaramento. Aí quando ele falou, depois, ele falou, doutora, eu não tenho mais zumbido. O quê? Como assim não tem mais zumbido? Né? Então a gente que trata tem que se livrar dos estigmas que a gente carrega porque colocaram na nossa cabeça, tá? Então o trabalho é de formiguinha, é muito mais embaixo do que o que vocês podem imaginar. Mas de qualquer jeito eu tô aqui para falar com vocês e com os profissionais que têm afinidade com o que eu falo, tá? Vocês só precisam conhecer o meu lado. Não precisa achar que ele é o único da jogada.
tá? Terapia manual. Então, pessoas que têm zumbido por causa da coluna cervical, por causa das questões odontológicas, por causa de contraturas de estresse e que vão lá ou numa massagem, numa fisioterapia, ou numa quiro, ou numa osteopatia. Então, 10 pessoas se curaram dessa maneira, desses 125, tá? E autocontrole, que é um negócio que eu achei show de bola. O que a gente chamou de autocontrole? Pessoas que fizeram coisas sozinhas, sem profissional. Isso envolveu exercício de relaxamento, isso envolveu meditação, e isso envolveu, como uma das pessoas que eu entrevistei, que falava assim, doutora, eu falava para mim mesmo, isso não me pertence, pode ir embora, eu não vou deixar você me afetar. E dentro de uma coisa de né, de decisão, de autocontrole, o zumbido foi embora. E por isso que eu falo que eu fui jornalista, eu só ouvi, eu não interferi, eu não duvidei, eu não questionei nada. Eu só ouvi a verdade deles, porque é a verdade de quem se curou que a gente precisa saber. A da ciência a gente já sabe, por enquanto não é favorável, né? Então, só para vocês lembrarem mais uma vez que é dessas coisas que eu gosto. E depois vem aquela miscelânea, as pequenininhas, né? Cirurgia pro tímpano, cirurgia de autoesclerose, dieta sozinha, terapia sozinha. Teve 3, nessa amostra, 3 pessoas que não fizeram tratamento nenhum e o zumbido sumiu, né? Mas ele tinha que ter durado pelo menos 3 meses todo dia antes de sumir. E daí dentro daquela miscelânea que não dava pra gente dividir, a gente teve o prazer de ouvir de tudo, gente, de tudo. Foi aí que todas as minhas crenças erradas foram embora. Porque teve gente que se curou indo para a igreja. Teve gente que se curou tomando um passe. Teve gente que se curou de maneiras completamente diferentes das que eu conhecia. Então foi uma oportunidade maravilhosa para mim mesma de acabar com crenças limitantes que a gente tem. Por isso que hoje no mundo do zumbido, quando alguém me pergunta, doutora, pode isso, não sei o que, o zumbido tudo pode, tudo pode. O zumbido tem uma força enorme, uma diversidade enorme e por isso a gente precisa saber de vários caminhos para a gente afinar a chave na fechadura. E as perguntas, para quem chegou depois, as perguntas sobre isso que eu tô falando, sobre cura do zumbido, vamos deixar lá para a sessão de perguntas e respostas caprichada, tá? É isso aí. Tem o pessoal aqui que eu tô vendo de gente falando que eu acredito, que bom. Tenho fé, é isso mesmo, eu acredito. Gente, não faz sentido nenhum nessa vida se a gente não acreditar. Porque eu sempre falei, se até câncer, que é uma doença fatal progressiva, tem cura, quem que não conhece hoje caso de cura de câncer? Só que não é todo mundo que se cura, ainda tem gente que morre de câncer. Com zumbido é a mesma coisa, tem que ter os casos de cura, e tem, mas não é todo mundo que cura. Então, hoje a ideia é simples para mim, mas né, eu tô nesse terreno há muito tempo. Mas a questão é que o zumbido tem que se despir de qualquer estigma. Então, quando vocês pensam, zumbido não tem cura. Ah, se o fulano tem cura, eu também quero me curar. Tudo isso é estigma. Cada um é cada um e sempre vai ser, tá? Então, isso é o que eu queria passar para vocês. Eu acho que, saindo do preconceito, né? Como essa semana também a gente teve a comemoração aí a favor do movimento, das pessoas se movendo contra a homofobia, né? Eu não gosto de falar que eu sou contra nada, porque eu sou muito da paz, né? Então eu me posicionei dizendo que eu sou, e vou me posicionar de novo, dizendo que eu sou super a favor de que toda forma de amor vale a pena. E isso eu aprendi de berço. Eu aprendi a respeitar quem é diferente de mim, tá? E o pessoal que luta contra a homofobia encara uma causa difícil. E a gente que luta pela cura do zumbido também encara uma causa difícil. Então, toda forma de amor vale a pena. Todo tipo de cura do zumbido vale a pena, seja científico ou não. Essa é a pessoa física, Tani, falando.
como profissional, às vezes a gente tem que botar umas carapuças, dependendo de onde a gente vai dar aula, mas aqui vocês têm a minha versão pessoa física. Fiquem com ela. Agradeço a participação de todos, a gente correu aqui, tentou responder tudo, tá? E a gente agora tá na hora de se despedir. Foi mais uma live falando de cura, esperando que vocês guardem ideias mais positivas, otimistas. E se não chegar na cura, tudo bem. Precisa, como a Ana Paula falou, precisa chegar num grau de conforto, né? Para a gente poder levar a vida melhor, tá bom? Obrigada mais uma vez, a gente se vê no domingo que vem. Beijo e ótima semana para vocês. Tchau, tchau. E pratiquem a respiração. Beijo, tchau.